Boa noite, meus queridos irmãos. Vou aproveitar a abertura de hoje para fazer uma pequena reflexão. Eu estava pensando hoje, durante o dia, sobre a presença de Deus nas nossas vidas. Aí eu fiquei pensando, quem de vocês aqui já sentiu a presença de Deus na sua vida? Pode respirar fundo, tranquilamente. O clima tá bom, a temperatura tá boa, não tá muito quente não, né? Pois eu acredito que a maioria já sentiu a presença de Deus, né? Eu acredito que sim. Eu já senti várias vezes a presença de Deus na minha vida, inclusive hoje. Eu não vou revelar qual foi os detalhes. Mas o que eu diria para vocês é o seguinte. Talvez vocês nem se lembrem, ou não perceberam, mas com certeza Deus esteve com vocês. E está a todo momento. Só que às vezes você sente mesmo, sabe, assim, aquela presença. Você sabe que foi Deus que agiu naquele momento na sua vida. Não é verdade? Eu tenho certeza que alguém aqui já sentiu esse momento, né? Que, puxa, foi Deus. Deus é grande, Deus me ajudou muito. É claro, através dos nossos irmãos, né, que ele põe para cuidar da gente. Eu vou falar de mim, né? Eu tenho um irmão que cuida de mim o tempo todo, porque se ele não cuidasse, eu só fazia merda, cagada. Então, graças a Deus, ele colocou um irmãozinho também para cuidar de mim. E, só para encerrar, né? Se vocês ainda não sentiram essa presença, se aproxime mais de Deus, se aproxime mais dele, que vocês com certeza vão sentir. Tá bom? E a nossa prece de hoje é uma prece com os olhos abertos, agradecendo ao nosso Pai misericordioso por essa reencarnação, pelas nossas vidas, pela nossa família, pelo nosso trabalho e por tantas outras coisas. Tá bom? Fiquem com Deus. Está consigo, meu irmão Nilton. Muito obrigado. Boa noite a todos. É sempre renovada a minha satisfação, a minha alegria, quando eu recebo, através do meu amigo Paulo, esse honroso convite para vir aqui, para nos reunirmos e trazermos algo para a nossa reflexão. Nós sabemos que o Evangelho do Cristo, ele é um maravilhoso código de ética. E também ela é a bússola para nos guiar. Qualquer coisa que nós temos necessidade, se nós recorrermos ao Evangelho, vamos encontrar lá uma resposta para aquilo que nós estamos indagando. Hoje eu trago um tema aqui para a gente refletir um pouco sobre, porque é um tema que diz do nosso dia a dia, né? Nós vivemos em sociedade e se a gente parar um pouquinho, nós que somos jovens mais tempo, né? Porque velho é uma coisa, eu sou jovem, né? Apenas bastante tempo já de juventude.
a gente se lembra que houve uma transformação fantástica em relação à velocidade da comunicação. Né? Quando eu fiz faculdade de economia, a internet era uma coisa que do outro mundo, ninguém se falava, o computador nem se fala. Né? E depois houve uma transformação, uma evolução, né? E hoje a gente está com a velocidade da comunicação que podemos agora, nesse instante, jogar essa minha fala lá para o Japão e está tudo certo. Né? Só que essa velocidade da comunicação, ela nos pegou despreparados. E, consequentemente, nós sofremos com isso. Por quê? Porque a gente está se moldando a isso de uma tal maneira tão acentuada que nós hoje dependemos até de um celular. Né? E isso também nos traz alguns agravantes. Por quê? Porque nós perdemos a paciência. Nós queremos tudo para ontem, como se fosse dar um del aqui e já seguir a mensagem. Nós queremos tudo para ontem. A gente vai numa fila de uma padaria e observa para ver. Se tiver 3 pessoas numa fila, a última ali fica olhando de lado porque está demorando o caixa ali para pagar. É mais ou menos assim. Então nós estamos, né, nos contaminamos com essa velocidade e, consequentemente, a sociedade em si. A gente já sai dirigindo aqui raciocinando que tem que chegar em tal tempo lá. Por quê? Porque é desse jeito, eu tenho tempo, meu tempo é curto, não é assim? Então, são pequenos detalhes que a gente não traz para a nossa vida. Para a nossa vida. Por essa razão, acho que é bom a gente fazer uma reflexão sobre a paciência. Né? Porque a vida moderna nos impôs certas irritações decorrentes dessa própria vida nossa. Né? Nós somos confrontados na maioria dos locais que nós frequentamos. Somos confrontados no trabalho, somos confrontados no trânsito. Alguém te dá uma fechada, você está indo devagar, a pessoa passa, buzina porque você está indo devagar, enfim. E nós somos confrontados, inclusive, no nosso dia a dia, no nosso lar. Somos confrontados. Por quê? Porque nós somos todos heterogêneos. Consequentemente, se somos heterogêneos, temos um raciocínio diferenciado. E cada um está num grau evolutivo. E muitas vezes não há uma compreensão naquilo que eu digo, o outro não recebe como deveria receber. A comunicação, ela fica truncada, em que pese a comunicação seja de via dupla. Né? E com isso a gente acaba ficando com cólera, com azedume nas palavras. E a palavra é algo assim que nós temos que policiar muito. Por quê? Porque a palavra tem coloração, tonalidade. Ela tem odor. Né? Então nós temos que, às vezes, a gente fala, aí diz assim, eu falei sem pensar. Não, você pensou. Para chegar ao ponto de exteriorizar o pensamento pela palavra, você pensou. Você não controlou o seu pensamento para exteriorizar isso. Entende? Então são coisas que no dia a dia vai nos desgastando. O Mestre Jesus, ele nos diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Está escrito lá em Mateus, versículo 4. Diz mais, bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus 19. Por essas máximas, Jesus estabeleceu regras. Criando a lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e, sobretudo, da paciência. Da paciência. Através da paciência, meu irmão aqui, que me antecedeu, falou sobre a presença de Deus, né? Mas todos nós aqui, nenhum de nós conhecemos Deus, já nos deparamos com Deus? Não. A gente tem a pretensão de que Deus tem as nossas características, né, de homem. Mas a gente não viu Deus. Mas a gente conhece as obras de Deus. Deus se manifesta pelas suas obras.
né? Esse universo sincronizado, fantástico. Todo esse universo harmonioso é como Deus se manifesta, né? Então Deus, ele, através da paciência, ele criou esse universo. Mas falo de uma paciência ativa, laboriosa, que é virtude dos sábios. A gente tem que ter paciência, mas tem que ser uma paciência ativa, laboriosa. Porque existem pessoas que, de repente, acham que paciente não se manifestar eu sou muito paciente, deixa, calma. Não, não é assim. A caridade que o mestre diz que fora da caridade não há salvação, às vezes a caridade impõe que a gente tenha certas posturas que são necessárias. Então, paciência é um estado da alma da criatura e não é atingida por inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Paciência, meus irmãos, é a capacidade de compreender as causas e os motivos dos nossos conflitos e, com serenidade, resolver da melhor maneira possível a nossa situação. Para a gente poder solucionar conflitos que nos tiram a paciência, se faz necessário que nós tenhamos a grandeza de olhar o início disso tudo. Porque a gente só vai resolver quando a gente vai lá no nascedouro e detecta a origem que deu aquilo. Só que o ser humano, ele tem muita questão de transferência justificativa. A pessoa muitas vezes não quer admitir que ela deu causa. Mas para a gente solucionar, nós temos que buscar lá atrás, senão nós vamos só protelar. E isso vai afetar a nossa paciência. Os conflitos afetam a nossa paciência. Conflito de toda ordem, de toda ordem. Né? Muitas vezes a gente faz uma observação para o filho e ele não compreende aquilo. Ele entende de outra maneira. Né? Então nós temos que rebuscar as coisas para poder resolver. Paciência é uma virtude que consiste em suportar dissabores e infelicidades. Há momentos que a gente, como dizem, né, a gente tem que engolir a seco, né? Tem que engolir a seco. Às vezes nós temos que, antes de dar a resposta, respirar fundo, contar um pouquinho, né? Para quê? Porque a gente não sai no supetão, respondendo aquilo que muitas vezes a gente recebe de uma maneira agressiva. Aí é uma outra questão que nós temos que trabalhar. Se alguém fala alguma coisa, eu posso receber, eu posso não receber. Ora, se eu não sou aquilo que está sendo dito, por que eu vou me atingir? Não, aquilo que está sendo falado ali não diz respeito à minha pessoa. Eu não sou isso. Então você pode falar o que você pensa, mas eu não vou recepcionar aquilo que você está falando, porque eu não sou aquilo. E eu não preciso também justificar, simplesmente não sou aquilo. Então, quando a gente começa a exercitar esse tipo de comportamento, eu só absorvo o que eu quero. Eu sou uma individualidade, eu sou capaz de não absorver as coisas que vão me gerar conflitos, que vão tirar minha paciência. Se eu quiser, eu entro naquela sintonia, naquela faixa vibratória. Se não, eu vou sintonizar com outra coisa. Nós temos essa liberdade quanto à nossa sintonia espiritual. Nós vamos buscar ouvir uma emissora que tem uma música que nos agrade e vamos deixar de ouvir aquela que não manda uma música que nos agrade. Então nós temos que ter essa liberdade, né, o chamado livre-arbítrio que nós temos. Paciência é uma qualidade que nos ensina a suportar com calma todos os aborrecimentos. Não consiste isso em apagar de nós aquela sensação, que às vezes a gente sente a sensação, né?
desagradável que queira tirar a nossa paciência. Não consiste nisso, mas apenas da gente contemporizar, apenas da gente adotar postura flexível, de tal sorte que você se coloca de uma maneira mais serena diante daquela questão que está lhe trazendo aflição. A paciência é uma caridade que Cristo nos ensinou a praticá-la. E nós temos que buscar, porque fora da caridade não há salvação. Ser paciente é ser educado, humanizado, saber agir com calma e, sobretudo, com tolerância. Isso é ser paciente. Para a gente exercitar essa paciência, nós precisamos controlar os nossos atos e as nossas ações, que às vezes nós não conseguimos controlar. Por quê? Porque nós reagimos, né, imediatamente. E esse exercício ele tem que ser feito diariamente, né? Diariamente. Por quê? Porque nós estamos aqui nessa escola com a finalidade de evolução, de transformação, de mudança, né? Nós estamos aqui, ó, encarnados, né? Porque desencarnado deve ter bastante, mas encarnados. Nós estamos aqui aparentemente um número, né, pequeno, digamos assim, né? Mas acontece que nós nos dedicamos a isso. A gente saiu de casa, que poderia estar lá em casa, a gente veio para cá. Sentar pacientemente para ouvir alguém que trouxe alguma coisa para dividir com a gente. Essa postura silenciosa é paciência. Paciência que nós estamos exercitando de recepcionar alguma coisa, porque não quer dizer que eu seja o dono da verdade. Eu sou a pessoa que mais tem necessidade do que todos que estão aqui. Por quê? Porque eu tenho que elaborar, tenho que estudar, depois eu tenho que vir, difundir. Eu sou o que mais necessito, né? Aí eu venho compartilhar aqui, dividir, eu sou o que mais necessito, né? Mas vocês pacientemente ouvem, e nem tudo aquilo que é dito deve ser absorvido ipsilíteres. Por quê? Porque nós temos a capacidade do raciocínio. Deus nos dotou do raciocínio, então eu tenho que submeter ao crivo da razão o que é dito. A doutrina espírita é diferenciada. Ela não impõe regras, estabelece regras. Não estabelece. Né? Não estabelece. Nós somos livres. Agora, claro, respondemos pelos nossos atos, né? Não é assim? Mas não tem regras. Então, essa questão nossa de estarmos aqui pacientemente é porque nós nos sentimos bem assim de estarmos aqui. É necessário observar a mente e ter vigilância sobre os pensamentos. Isso é fundamental. Que muitas vezes você não exterioriza em palavras o seu pensamento, mas você pensa. E aquilo fica fermentando dentro de você, porque você está pensando uma velocidade terrível. E na realidade nós somos o que pensamos. Cada um é o que pensa. Por outro lado, meus irmãos, a impaciência, a pressa, a precipitação, que pretende antecipar o curso natural das coisas, é fruto da nossa impaciência. E esse fruto, ele é sempre amargo. Porque se nós coletarmos numa determinada árvore frutífera um fruto que não esteja pronto para ser consumido, ele não vai ter o sabor que nós conhecemos. Então a nossa impaciência pode gerar frutos amargos. Algo que possamos, inclusive, nos arrepender depois. Né? Poxa vida, por que eu não pensei direito? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Né?
muitas vezes é pela nossa impaciência, a nossa pressa em solucionar as coisas, em dar vazão àquilo que às vezes até nos incomoda, né? E no nosso dia a dia, nós estamos aí sempre sendo levado ao exercício da paciência, porque nós estamos num aprendizado. E as pessoas com que nós convivemos têm esse papel, né? Tem esse papel. Cada um só é capaz de dar aquilo que tem. Eu não posso dar alguma coisa que eu não tenho. Em todos os sentidos. E muitas vezes o que acontece? A nossa impaciência, a gente exige que o outro nos dê algo que ele não pode dar. Não é verdade? Muitas vezes a gente pede amor, né? Mas o outro não tem amor para nos dar. O que ele tem é aquilo que ele está oferecendo, ele não tem mais do que aquilo. E nós temos que ter paciência com ele. No nosso lar, no contato com os nossos filhos, às vezes a gente se depara com situações que a gente fica irritado. Mas acontece que ele está num grau evolutivo, ele está tendo dificuldade, eu preciso ter serenidade para lidar com eles. E sem perder de vista que todo filho é como se fosse uma argila informe nas nossas mãos. Quando recebemos o filho, é uma argila informe. Cabe-nos transformar numa obra de arte. E essa é a responsabilidade daquele que recebe, por vezes, nos lares, seres que vêm para uma recomposição. E aí nós raciocinamos especificamente pela nossa impaciência, apenas e tão somente com essa encarnação. Só que nós somos espíritos milenares. Será que outrora eu não tive um comportamento com esse meu irmão que hoje está na condição do meu esposo, da minha esposa, do meu filho? Será que eu não tive? Por que que me dá esse trabalho? Quantas famílias que têm situações semelhantes? Tem um filho que é destaque, tem outro filho que é problemático. Então a gente tem para exercitar nossa paciência, nós temos que compreender que nós somos espíritos milenares. Já trafegamos aqui de maneira a poder nos recompor sempre. E estamos aqui nessa jornada com essa finalidade de composição, de transformação, de evolução. Por isso, se o seu familiar ele não te entende, espera um pouco mais. É possível que ele ainda não consiga enxergar as coisas de acordo com a sua ótica. Nem todos enxergam do jeito que a gente gostaria que enxergasse, né? Eu penso de uma forma, o outro pensa de outra forma. Não consegue enxergar. E nós temos que ter essa compreensão. Se alguma contrariedade ela nos surpreendeu, espera um pouco mais. Pode ser que é apenas um sinal da vida, evitando os vales maiores. Aí eu pego aqui o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Às vezes a gente chega e encontra alguém conduzindo seu veículo de uma maneira muito lenta na nossa frente, nós temos algo para resolver. Mas muitas vezes aquela lentidão ali, que nós ficamos ali naquela fila, tal, naquela lentidão, vai servir como um motivo forte para que não aconteça um acidente nosso lá na frente. E a gente não pensa dessa maneira, a gente pensa só que o outro está lento, mano. Por que não conduz, esse carro está parado? Muitas vezes está se evitando, fechou o sinal, vou ter que parar. Nossa, eu estou atrasado. Pode ser uma razão forte para que você atrase 1 minuto e não ocorra algo contigo. Então nós temos que exercitar a paciência o tempo todo. Se a doença nos visitou, é necessário que a gente aproveite essa dor, porque ao lado da dor está o medicamento. Nós temos que ter paciência para nos depararmos com essa enfermidade. E digo mais, a dor,
ela só tem sentido se ela promover uma transformação em nós. E para que ela promova a transformação, é necessário o quê? Que a gente a compreenda. Que a gente olhe para aquela dor e tire os ensinamentos que fazem necessários. Porque a dor não vem à toa, ela vem com a finalidade de nos conduzir nessa senda que nós estamos transitando. Por isso temos que ter paciência em relação à dor, à enfermidade, que por vezes se aproxima da gente. Se a dificuldade financeira bateu a sua porta, tenha paciência, não se desespere. Por quê? Porque a aflição jamais conduzirá qualquer ser humano às portas da prosperidade. O aflito, ele é incapaz de ter o equilíbrio necessário para superar, porque ele não tem paciência, ele não enxerga aquilo com paciência. Consequentemente, ele não vai tirar os ensinamentos que se faz necessário para que a vida dele modifique no que diz respeito à dificuldade financeira. Aprenda a ouvir para que possa esclarecer com discernimento e serenidade. Isso aqui é um ponto fundamental. Lamentavelmente, a gente não ouve. Lamentavelmente, a gente não enxerga. A gente não enxerga. Enxergar significa dizer, olhar para ele aqui e ver as coisas boas que ele tem. Me abstrair das coisas negativas e focar nas coisas positivas e enaltecer as coisas positivas. Isso é enxergar alguém. Enxergar é o casal olhar para a esposa e dizer assim, ó, eu te amo. O que a gente fala? A gente diz, não, ela sabe que eu amo, né? Eu vou ficar repetindo. Né? Ela sabe. Mas na realidade faz um bem danado quando você ouve essa palavra, sabe? Ó, eu te amo. Faz um bem. Entende? E nós temos que multiplicar esse bem. Isso é fundamental para que a gente venha recompondo a nossa vida. Aprender a ouvir, a gente tem que aprender. E ouvir não é só observar o som. Não, nós temos que aprender a verificar esse som, a tonalidade. Nós temos que observar o que aquilo nos diz no nosso íntimo. Ouvir é olhar para o seu semelhante e observar as expressões psicofisiológicas dele. Que muitas vezes eu digo assim, está tudo bem, mas eu não está tudo bem. Eu apenas estou falando que está tudo bem. Mas o meu corpo, que fala muito mais, ele está dizendo que não está bem. E nesse momento é a hora da gente ter paciência com aquele que diz que está bem, mas não está bem. E nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos nos aproximar, buscar essa alternativa de compreensão com aquele. Por que razão está dizendo para mim que está bem e não está bem? Então, isso é ouvir, isso é enxergar. Faz parte para a gente compreender o cenário onde aquela pessoa transita. Se alguma pessoa não entendeu o que você diz, repita com paciência. Que muitas vezes não entendeu algum ruído que aconteceu. Se necessário for, repita, olha, o que eu quero dizer especificamente é isso. Para quê? Para que não sobre algo de interpretações adversas que vai gerar impaciência. Então não custa nada eu corrigir. Né? E outro detalhe é a grandeza. Quando eu disse lá no início que nós temos que buscar a origem das coisas, você vai ter que ter humildade suficiente para compreender que quem deu causa foi você. Que a coisa surgiu por conta de você. Mas é muito mais cômodo eu jogar para o outro. Não, é você. Se você não tivesse dito isso, eu não falaria isso. Mais ou menos assim. Quando na realidade a gente tem que ter a grandeza. Olha, eu dei causa. Eu fiz esse tipo de comportamento e dei causa. Por essa razão, meu irmão está impaciente comigo. Ele está reagindo comigo por conta das minhas ações.
em qualquer dificuldade, a solução imediata é a paciência. Mas essa paciência que eu disse, a paciência ativa. É aquela paciência que espera confiante e trabalha pelo melhor de tudo e de todos. Essa é a paciência que nós precisamos internalizar. A paciência, meus irmãos, ela nos garante que a gente, em podendo, no sentido figurado, em podendo desatar, é melhor do que cortar. Se existe um nó, é necessário que eu envie todos os meus esforços no sentido de desamarrar esse nó. Porque é muito cômodo eu cortar esse nó. E esse corte, ele não vai resolver. O nó vai permanecer lá. Estou falando no sentido figurado. Então, muitas vezes, existem algumas questões que a gente traz que nós precisamos chegar para o outro e dizer para o outro. A situação é essa. Para quê? Porque se a gente cortar, já viu aquelas pessoas falar, eu não quero nem olhar mais para ele. Não quero nem saber, eu quero distância, não é assim? Então não está desatando nó nenhum. Está sendo impaciente ao ponto de romper quando poderia buscar uma composição. A nossa vida tem que ser de composição. Nós temos que ter a grandeza de estender a mão sempre ao próximo, particularmente aqueles que erram conosco. É necessário que a gente tenha essa grandeza de estender a mão, de tentar levantar o caído. Por quê? Porque o mestre disse que nós temos que ter paciência. Tudo, meus irmãos, tudo pede para acontecer no momento exato. Tudo pede para acontecer no momento exato. Nada é por acaso. Se aquela flor que desabrocha lá no charco, você olha, como que pode nesse local ter uma flor tão maravilhosa? Se o ouro ele é encontrado no meio do cascalho, onde você estiver, você poderá demonstrar o seu valor, desde que tenha paciência. Desde que você permita, no momento certo, exercitar as suas ações no sentido de se colocar. Emmanuel, ele nos ensina, não procures a paz à distância, de vez que ela reside em ti mesmo. Veja, por que eu vou buscar a paz distante se a paz está dentro de mim? Quem faz a minha paz sou eu. As pessoas só vão me atingir se eu me permitir que elas me atinjam. Do contrário, vão falar e não vão me atingir. Então, eu espero que hoje, quando a gente retornar aos nossos lares, quando a gente repousar a nossa cabeça no travesseiro, que a gente possa fazer uma reflexão profunda. O que é que eu preciso mudar para me tornar alguém paciente? O que eu preciso fazer? Porque isso é individual. Cada um sabe o que precisa ser modificado. É que a mensagem do Cristo, ele nos quer paciente, para que a gente possa seguir caminhando com equilíbrio, com naturalidade, em busca de uma reencarnação um pouco melhor do que a que nos encontramos, porque nós ainda vamos retornar, né? Então nós precisamos fazer isso. Resta saber o que é que eu tenho na minha bagagem, o que eu estou levando para o outro lado. Só vou levar as coisas boas? Será que eu as pratico? Será que eu tenho paciência com aquele que por vezes me incomoda o dia todo? Será? Então cada um responde para si próprio. Cada um é uma individualidade. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana harmoniosa, profícua, equilibrada, e que a gente possa retornar outras vezes para as nossas reflexões nessa casa espírita.
Que Deus nos abençoe.